celebrando os 25 anos de PP. Também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Publicast, um podcast de publicidade e propaganda da Belas Artes. E hoje estamos aqui com a Mariana. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui falando com vocês. Bom, Mariana, a gente estudou um pouquinho sobre a sua carreira, um pouquinho sobre você, mas a gente quer deixar um espaço para você contar sobre quem você é, o que você faz. Você que trabalha diretamente com esses temas jurídicos, né? Eles impactam bastante na publicidade, na comunicação. Se você puder contar um pouquinho para a gente da sua trajetória, como que surgiu o seu interesse por essa área? Tá. Eu sou formada há 14 anos, me formei no Paraná. Sou pós-graduada em Direito Empresarial, sou mestre em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Fiquei um tempo sem trabalhar, estava até comentando com vocês antes, né, por questões familiares, filhos, tudo, e retornei e voltei atuando com contratos, que é uma área que sempre me interessou, que é uma área muito dinâmica e na minha rotina de vida ela se encaixa muito bem. Então, está atrelada também ao direito empresarial, que foi uma coisa que eu sempre gostei. E a propriedade industrial, a questão de direito de uso de imagem e outras correlatas, foi entrando na minha vida por meio dos contratos. Né? Um dos meus primeiros clientes, que é o Charles da Caan, ele chegou até a mim, precisando fazer reestruturação dos contratos da empresa dele. E aí foi onde eu comecei a estudar com mais afinco a questão da propriedade industrial, por utilizar muito no meio dos contratos, né, de design, da parte que ele faz, tudo. E aí me apaixonei por esse mundo e desde então estou atuando juntamente com a questão dos contratos. Legal. E a publicidade, né, que é a nossa área, que a gente ainda não está atuando, mas Sim, estudando para quase. Ela lida com muita responsabilidade jurídica. A gente vê muito isso nas nossas aulas. Como que você enxerga a importância do conhecimento legal para as agências, para as pessoas que trabalham com isso, com a imagem das pessoas, com a voz das pessoas? Como que você enxerga a importância disso? Olha, eu acho muito importante, seja a empresa de publicidade ou, às vezes, um empreendedor menor que está começando, ele buscar informação, sabe? Buscar uma assessoria jurídica, às vezes uma consulta jurídica, para entender onde ele pode ir, onde ele pode chegar. Porque dentro da publicidade, a gente tem um desdobramento muito grande de assuntos, né? Sim. Não são só propagandas em si. Então, envolve, por exemplo, o direito de uso de imagem, que nem eu cheguei aqui, vocês já me deram um termo de autorização de uso de imagem e voz, que é muito importante. Eu conheço podcasts que, às vezes, não fornecem esse termo de áudio, né? De licença de áudio e vídeo, uso de áudio e vídeo. Então, é importante, tem que pesquisar para se informar, para que você esteja resguardado juridicamente do que pode acontecer. Então, é um contrato de publicidade, vamos fazer uma gravação de uma propaganda, vai usar uma pessoa famosa, né, um influenciador ou um ator, mas vai usar também a imagem de terceiros. Eu preciso ter autorização do uso de imagem de todo mundo ou é só de quem foi contratado para fazer a campanha, por exemplo? Tem que ter autorização de uso de imagem de todo mundo. Ah, mas é um figurante que vai passar lá atrás na câmera, não sei nem se ele vai aparecer direito, mas ele foi captado no vídeo. Tem que pegar a autorização de uso de imagem dele. Por quê? Isso vai ser uma campanha, vamos pegar uma campanha publicitária, ela vai ser veiculada para fins comerciais. Então, futuramente, essa pessoa vai alegar, mas estão faturando com a minha imagem, né? Ah, mas você passou um segundo lá atrás. Tá, mas foi 1 segundo que eu passei, está gerando renda e não pegaram minha autorização, eu não autorizei que fosse, né, usada a minha imagem. Então, esse é um ponto, por exemplo, eu tenho que estar muito antenado nisso. Então, assim, para cada tipo de projeto tem os seus desdobramentos. Então, a importância de você ter uma assessoria jurídica ou você ter um jurídico interno ali responsável para tirar eventuais dúvidas, sanar questões, é de extrema importância para que a campanha, para que toda a estrutura, né, do projeto ali que está sendo desenvolvido esteja de acordo com a regulamentação legal, para que depois não venha a ter algum tipo de, sei lá, um impedimento na campanha, uma paralisação, por até correr atrás de pegar a autorização de todo mundo que participou. Então, assim, quando a gente se planeja com antecedência, as coisas fluem de uma maneira melhor. Uhum. Como você já disse, algumas campanhas acabam utilizando a imagem de terceiros, Sim. Né? E elas precisam pegar esse termo de autorização. Mas se
Se elas não pegarem esse termo de autorização, o que pode acontecer? O que essa pessoa pode entrar judicialmente contra a agência? O que acontece? Se ela entender que ela foi lesada de alguma forma, de repente ela não achou a campanha positiva, por exemplo, isso pode ela entender que gerou algum dano para ela, né, que ela teve alguma mancha na imagem, na reputação, ela pode ajuizar uma ação contra a empresa, né, ou a detentora da campanha, ou a própria empresa que desenvolveu, pedindo uma indenização ali por danos morais, né, eventualmente até materiais. E assim, se a empresa que for acionada não tiver como comprovar que no caso, quem está entrando com a ação, a pessoa autorizou o uso da imagem dela, a gente vai ter um problema ali, porque é o ponto de partida, né, que é a imagem da pessoa que está sendo veiculada, a voz, tenha sido liberado o uso para isso. Tá? Então, esse é um exemplo, né, do que pode acontecer. A gente fala muito em indenização por uso de imagem, porque normalmente as campanhas estão veiculadas a questões comerciais, né? A rentabilidade por conta disso. Mas para qualquer coisa, por exemplo, aqui a gente está fazendo gravando um podcast, vai ser utilizado, vai para a internet e tudo, mas pode ser usado institucionalmente. Então, até para questões institucionais, você precisa fazer essa autorização, sabe? Porque você tem que estar ciente de onde vai ser veiculada a sua imagem. Por que você está liberando o uso dela, né? Por que você está concedendo essa licença gratuita para autorizar a sua imagem? Ou então ela vai ser onerosa? Quanto que eu vou receber? Onde que ela vai ser veiculada? Eu concordo que a minha imagem seja veiculada no Instagram e no YouTube, mas eu não quero que vá para a TV aberta, por exemplo. Ou então, ao contrário, eu quero que vá para a TV aberta, mas eu não quero que vá para o Instagram, não quero que vá para o TikTok. Então, assim, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Legal. A gente colocar até o nosso termo, né? Porque nós estamos colocando a voz também, a imagem, né? Exato, exatamente. Para qualquer coisa. E muitos profissionais criam, né, slogans, nomes e tal. O que exatamente pode ser protegido no registro de propriedade intelectual? A gente pode tem o registro de marcas, tem o registro de patentes industriais. E na publicidade, hoje, é muito utilizada a questão do registro de marca mesmo. Então, até o ano passado, era mais difícil registrar slogan, por exemplo, ou uma própria campanha. Hoje, o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o órgão responsável pelos registros, ele já autoriza o uso desse tipo de registro, vai entrar na categoria de marcas. Mas não é qualquer coisa que pode ser registrável. Para você registrar, por exemplo, o slogan de uma campanha como marca, ela tem que ter elementos que identifiquem e diferencie ela realmente, que torna ela identificável. Por exemplo, eu não posso registrar o copo mais bonito do Brasil. Né? Porque é uma coisa muito... opinião, né? Contém opinião, é uma coisa muito genérica. Então, assim, a gente usa muito o exemplo da Nike, né? Just do it. Todo mundo ouve em qualquer lugar, você já sabe que aquilo ali é associado da Nike. Mas é uma coisa distintiva. Então, assim, eu não posso, por exemplo, pegar uma coisa que já... tentar registrar algum slogan parecido com o da Nike. Não vai ser aprovado. Por quê? Porque já tem já tem algo previamente registrado. Sim. Então, tem que ser exclusivo, tem que ser distintivo e tem que ter elementos que tragam essa identificação para o público e que saia do aspecto genérico, sabe? Que torne algo realmente diferente e fácil do público bater o olho naquilo ali e saber que é referente a tal marca ou a tal campanha publicitária. Tá? Então, assim, uma marca, por exemplo, tem categoria nominativa, mista. Então, eu posso registrar só um nome, eu posso registrar um nome com um logo, né, um nome com um desenho estilizado. Eu posso fazer esse tipo de brincadeira na hora do registro, tudo para garantir a identidade da minha marca ali, do que eu estou fazendo, do registro, no caso do slogan, né, da publicidade, de uma peça, de uma campanha publicitária inteira. A gente vai fazer um evento agora na faculdade e para colocar o nome no nosso evento, né, nomeá-lo, a gente teve que fazer uma pesquisa pelo INPI para saber se a gente poderia usar aquele nome. Porque às vezes às vezes tem o mesmo nome, mas não no mesmo segmento, né? Diferente. Tem essas diferenciações. Às vezes é o mesmo nome, mas o ramo é diferente. Então é possível, né? Pode ser possível entrar com pedido de registro e o INPI vai analisar como é que funciona, né? Se ele vai fazer a análise comparativa, se tem semelhança, vai ver se é no mesmo nicho ou não. Então, por exemplo, vamos pegar um ramo de produto para pet. Se eu já tenho uma marca consolidada no mercado
e eu estou pensando em abrir uma nova marca e eu vou fazer o registro disso, eu tenho que fazer essa busca. Então, assim, às vezes você vai pegar ali, vou comercializar suplemento para animal. E aí já existe uma marca no mercado com um nome semelhante que vende produto, suplemento de animal. Por que você vai entrar com um pedido de registro de uma marca bem semelhante, sabendo que vai dar colidência e muito provavelmente seu pedido vai ser negado? Então, assim, antes de fazer o registro, qual que é o caminho? A gente faz uma busca, verifica se existem marcas no mercado com termo semelhante, vê o nome, possíveis combinações, se são termos genéricos ou não, porque se são termos muito genéricos, normalmente o INPI não autoriza, tá, o registro. E a gente faz essa busca também por segmentação, que área que é, né? Mas vai comercializar nesse ponto que é diferente que uma marca que já existe no mercado. Então, talvez seja mais interessante fazer o registro somente neste ponto que ela é divergente das outras, porque no mais pode dar colidência. Então, assim, é uma área bem interessante, tem bastante desdobramento, sabe, para estudar, mas é uma coisa muito importante. Hoje, por exemplo, o que eu vejo que às vezes acontece? A empresa vai registrar um produto que está criando uma marca, né, ou uma campanha publicitária. Não faz essa busca antes. Então, às vezes, ali já está tudo rodando, já está começando venda, e aí alguém fala, opa, mas essa marca já existe. Ou essa marca é muito parecida com a marca tal, e agora? Então, assim, é um cuidado que tem que ter antes de começar, porque você pode pôr um projeto inteiro a perder por conta de uma busca que pode ser feita lá no início, lá atrás, sabe? É um ponto bem interessante que tem que ter atenção mesmo. Eu já vi marcas se perderem no meio do caminho por não ter feito o registro inicialmente, e não adianta, se tem alguém com um registro parecido ou que solicitou o registro primeiro, essa pessoa vai ter a preferência, a marca vai ser dela, você não vai poder utilizar. Você pode até brigar judicialmente, tentar comprovar de outras formas que você tem essa marca já há bastante tempo, mas já existe um registro aí dela no INPI, né? E uma outra empresa já está utilizando, já vende produto, comercializa, né? As coisas com essa marca fica um pouquinho mais difícil. E serve só para desculpa, serve só para nome ou serve para slogan também? Para slogan fazer também. O registro? Hoje tem, acho que desde novembro do ano passado é permitido fazer, se não me falha a memória, o registro de slogans, como entra na categoria de marcas, tá? Então, assim, é muito importante, se vai envolver slogan, vai envolver marca, ou a empresa pensa em fazer o registro disso como uma marca, para ter ali como uma cara da marca mesmo, para gerar identificação com o público, gerar essa conexão, é interessante que seja feita essa busca prévia antes de começar a estruturar a campanha, de começar a estruturar o projeto, para não ter aí problemas no meio do caminho, né? Sim, eu ia perguntar se forem segmentos diferentes, mas com os nomes parecidos, dá para ir para avaliação, dá para ir mais para frente, ou vai ser negado assim? Olha, tem que avaliar. Sim, quando são segmentos diferentes, costumam ser concedidos. Então, ali, vamos supor, é um caso que é bem emblemático, quando a marca Vert estava vindo para o Brasil, lá fora ela chama Veja. Né? Só que aqui no Brasil, Veja, a gente já tem a marca de produto de limpeza. Sim. Então, eles preferiram trocar o nome no Brasil para a Vert, para não gerar confusão com o público, embora fossem de segmentos diferentes, tá? E agora, se não me falha a memória, eles migraram a marca, colocaram o nome que é no mundo inteiro, né? Mas acho que por já ter estruturado o mercado, sentido como é que é. Então, assim, quando é segmento diferente, existe uma chance muito grande de ser concedido, né? Mas aí cabe à marca também, né? Ou a empresa ou a campanha, fazer esse estudo para ver se vai valer a pena fazer um registro. Porque, por exemplo, nessa questão que eu citei, nesse ponto, talvez não fosse tão interessante para a marca Vert, Veja, vir no Brasil associado à marca dela, a questão de produto de limpeza, ou lembrar, né? Porque quando fala Veja hoje, acho que a primeira coisa que vem é a questão de produto de limpeza. Então, tem que fazer essa busca e ver o que vale a pena. Legal. E você explicou um pouquinho, mas entrando um pouco mais nesse tópico, existe uma diferença entre você lidar com a imagem de uma celebridade, um influencer, e lidar com uma imagem de uma pessoa anônima? Olha, pensando na parte jurídica, a autorização de termo de uso de imagem e voz é a mesma coisa. O que vai ter de consequência, aliás, o que vai ter de diferença, acho que são as consequências disso, né? Porque como vai ser explorado essa imagem do influenciador, da pessoa famosa e da pessoa anônima. E porque vai estar atrelado diretamente ao ganho econômico.
né? Um famoso vai cobrar X para fazer uma campanha. Um anônimo talvez não cobre nada, ele só vai conceder gratuitamente ali a autorização do uso da imagem dela, né? Então, assim, a diferença entra mais nessa questão quando envolve o aspecto econômico mesmo e, claro, o cuidado, o zelo com qual é o conteúdo dessa campanha, né? O conteúdo desse conceito publicitário. E aí entra mais, é uma preocupação da marca, mas é uma preocupação também do ator ou de quem, da pessoa famosa, de estar atrelando a marca dela àquilo, né? E os efeitos que isso pode gerar na sua imagem. Então, assim, os termos são os mesmos, a autorização de uso é os mesmos. Aí a gente vai pensar depois disso num desdobramento, num contrato, pensando na parte onerosa mesmo, né? De contraprestação de serviço, uma licença de uso de imagem, por prazo, qual prazo vai ser determinado, porque tem isso também. Que nem no termo ali que vocês me deram está o prazo indeterminado. Mas quando a gente vai fazer numa campanha, não tem como você pôr prazo indeterminado. Né? Então, você tem que pôr um prazo de validade ali. O famoso está autorizando o uso da imagem dele pelo período de 6 meses, que é o que vai durar a campanha. Encerrou, não pode mais veicular. Entendeu? Por quê? Porque senão a pessoa ainda vai ter direito de receber alguma coisa, né, economicamente por aquilo ali. Então, fechei uma campanha por R$100 mil para veicular por 6 meses. Passou 6 meses, a marca continuou veiculando, né, a propaganda sem o meu consentimento e está monetizando com aquilo ali, cabe, de repente, uma ação de indenização aí pelo uso indevido da imagem, requerendo valor referente àquele tempo que a propaganda, né, que é o comercial ou o vídeo foi veiculado. Isso serve para qualquer coisa, tanto para um influenciador que está fazendo uma campanha, na própria internet mesmo, né? Então, às vezes, a gente vê muito parceria com produto, né, com entrega de produto, e eles não se preocupam com isso. Com qual tempo a minha imagem vai ficar sendo veiculada pela empresa. Então, às vezes, ele recebeu uma roupa, alguma coisa ali para fazer um stories, um feed, e a empresa fica usando a imagem dele durante 1 ano. Não compensou, né? Para o influenciador, não foi vantajoso. Então, são questões assim que uma assessoria jurídica faz a diferença, sabe? Na orientação mesmo, para você saber até onde que você pode ir, até onde que eu posso cobrar. E reflexo financeiro mesmo, por exemplo, vamos pegar um influenciador, né? Então, de repente ele está cobrando um valor mais baixo, a campanha vai durar um tempo maior, então vale a pena negociar um cachê um pouco maior. Tudo isso é pontos que uma assessoria jurídica faz a diferença, ou a assessoria de alguém que atua na área também, né, para essa pessoa faz a diferença. Sim. E falando de influenciador, né, quem trabalha aí nas mídias digitais, com esses avanços tecnológicos, quais desafios novos você vê, assim, juridicamente surgindo para quem trabalha nesse ramo da comunicação? Olha, do que eu atuo, que é a parte contratual, eu vejo que ainda falta muita formalização. Então, as pessoas, principalmente com a era da internet, influenciador, né, as pessoas entram em contato, às vezes a marca entra em contato ali pelo próprio ADM do Instagram, fala, olha, eu estou querendo te mandar um kit, assim, tantos stories e tal, e não formaliza nada. E aí, às vezes não está sendo tão legal para o influenciador ou para a própria marca, eles querem encerrar a parceria, e aí como é que faz? Tem multa? Não tem multa? Ou então o influenciador falou alguma coisa que não foi legal para a marca, né, e pode gerar algum tipo de prejuízo para a marca, e não tinha contrato, e agora? Ou então a marca parou de pagar o influenciador e o influenciador está sem receber, mas a marca continua cobrando ali as entregas. Então, assim, quando a gente tem um contrato, quando a gente tem algo bem estruturado, todo mundo fica mais seguro, fica mais tranquilo nessa relação, tanto para continuar quanto se precisar interromper. Porque quando a gente faz um contrato, a gente não pensa que vai precisar encerrar esse contrato, né? Tanto que difícil as pessoas leem ali a cláusula do como pode ser rescindido o contrato. E só vai mesmo na hora que precisa. E às vezes já é tarde demais, porque às vezes tem uma multa alta, você não avaliou, não viu como é que é, e daí você fica preso naquele contrato até o final, né, por não ter analisado. E hoje, como eu te falei, dos pontos que eu vejo com relação a influenciador é essa falta de formalização das relações mesmo comerciais, sabe, das parcerias. Seja parceria, seja um contrato mensal, alguma coisa, eles fazem tudo no boca a boca. Então, fica difícil de você cobrar depois, sabe, a palavra não deveria fazer curva, mas a gente sabe que não é assim que funciona no vamos ver, no dia a dia, né? Então, eu vejo hoje essa questão da informalidade mesmo, um ponto assim a ser melhorado,
sabe? A ser desenvolvido, trabalhado. E aí entra mais uma questão de conscientização mesmo, porque às vezes as pessoas têm um receio de enviar um contrato. E não precisa ser um contrato extenso, um contrato grande, mas é um contrato que vai abarcar ali o que realmente precisa naquela relação. Porque eu falo que um contrato bom, ele não é um contrato difícil. Ele é um contrato que você tem que ler, todo mundo vai ler ali e vai entender o que está escrito. Esse é um contrato bom, onde está ali realmente está refletindo o que foi pactuado entre as partes, né? E as pessoas entendem aquilo ali, que o contrato ele foi feito para ser entendido, ele não é feito para ficar na gaveta, né? Ele é feito para ser entendido e aplicado. Então, hoje, eu acho que é um dos principais pontos com relação aos influenciadores que eu vejo, é essa falta de formalização, deixar tudo no boca a boca, sabe? Eu acho que é uma preocupação que tem que surgir também das marcas, né? Das marcas. Sim. Mas para as marcas, às vezes, acaba sendo mais interessante, Eu acho que é né? mais pro influenciador mesmo. Porque, assim, o influenciador, a forma como ele se apresenta e como ele trabalha, ele é a marca dele, Sim. né? Então, assim, que cuidado que ele está tendo com a marca dele? Que cuidado que ele está tendo com a carreira dele? Que se ele preza pela carreira dele, ele vai querer formalizar as coisas, fazer de uma forma certa, de uma forma justa. E eu acho que isso muda também a forma como ele se impõe, como ele se apresenta, muda a forma como a marca encara ele. Ele não é tão amador, ele tem um contrato, sabe? Ele tem uma formalização, ele está buscando ali entender o que é direito dele ou não, se resguardar. Então, acho que o influenciador se tratar como marca, tomar consciência também de que ele é o produto dele. Então, ele precisa se apresentar bem, não só no Instagram, nos bastidores também, sabe? Eu acho que faz a diferença. Meu, ele queria que eu fizesse um freelance para ele, trabalhar um pouquinho nas mídias sociais da empresa que ele está criando. Sim. E aí ele falou, vamos fazer uma reunião, vamos, né, decidir isso aí, fazer um contrato. Aí eu até fiquei pensativa, né? Nossa, será que precisa? A gente já é amigo de tanto tempo. Mas parando para pensar, é muito importante, né? É importante. E, assim, tem muitos pontos que a gente pode colocar num contrato para deixar ambas as partes resguardadas. O primeiro dele, as entregas. O que está sendo contratado ali? Então, no seu caso, vou tomar conta das mídias sociais. Quais mídias sociais? O que eu tenho que fazer? Então, eu vou cuidar do Instagram. Então, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer produção de conteúdo, tenho que mandar para você fazer a aprovação, ou eu só vou postar. Você me manda o conteúdo, eu subo e posto para você. Eu vou responder mensagem ou não vou responder mensagem? Sabe? Eu vou desenvolver a identidade do Instagram, a identidade da mídia social ali. Então, assim, começa por aí. Aí, como que vai ser o pagamento? Vai ser tal e tal dia, de tal forma. Vai ter um bônus por produtividade? Se eu trouxer marcas para dentro, você vai me dar uma porcentagem? Então, assim, tem um mundo que você pode ir pensando e colocar ali no papel para que ambas as partes estejam resguardadas, sabe? Pequenos detalhes que fazem a diferença. Exatamente. Então, acho que para a gente... como dica para quem está começando nesse meio da comunicação, porque muita gente, né, quer trabalhar com isso, e mesmo quem quer trabalhar, como a gente falou, numa agência, tem que se preocupar com isso e tudo mais. Então, acho que como dica entra isso, esses detalhes que essa você formalidade, falou, né? essa formalidade, essa preocupação. Isso, formalidade, preocupação e buscar sempre a informação, né? Hoje está muito fácil, tem um mundo de acesso na palma da nossa mão, literalmente, mas a gente também tem que saber filtrar onde a gente está buscando a informação, porque ela vem de todos os lados, ela nem sempre é verdadeira ou ela é confiável, né? Então, buscar sempre boas fontes de informação, tá? Assim, muitas empresas estão começando, agência de publicidade está ali começando pequena, não tem condição de ter um jurídico interno, por exemplo, mas você pode pagar uma assessoria ou uma consultoria, que é questões pontuais, né? Às vezes você não tem condição de pagar um advogado ali mensal, porque realmente eu sei que é uma coisa que onera, mas fazer consultas pontuais, então estou com essa dúvida, né? Como é que eu posso proceder dessa forma? E uma dica para quem está começando, acho que seria isso, buscar entender como que funciona a estrutura do mercado onde você está entrando e o que você precisa de fazer para se formalizar lá dentro, para já começar certo, sabe? Porque eu acho que você começar a dar o passo certo desde o início faz total diferença. É muito mais difícil você trocar a roda do carro com o carro em movimento. Às vezes é necessário, às vezes não tem jeito. Você começa pequeno, a hora que você vê o negócio faz um boom e você está ali, não tem como você parar o carro para trocar a roda, tem que trocar andando, mas dá muito mais trabalho. Então, assim, se você já vem com essa bagagem de conhecimento atrás, ou com esse respaldo de conhecimento atrás, eu acho que as coisas ficam mais fáceis. Legal. E essa
questão toda, assim, como você tinha comentado antes, né? De fazer que você já viu muitas marcas perderem porque não prestaram atenção nisso, né? Não foram atrás disso. Então, acho que a informação é muito importante. Eu mesma estou aprendendo muita coisa agora, porque eu não sabia. Eu também. Aprendendo Não, mas coisas faz muito bastante importantes diferença. que eu não sabia. E a gente trabalha com muita coisa que usa a imagem das pessoas, das coisas, das marcas. A gente, até mesmo que a gente está falando do nosso evento, né? Envolve pessoas, marcas, é um evento externo, então a gente está recebendo pessoas. E isso acho que está dentro até mesmo do nosso dia a dia, né? Como eu comentei antes, a gente trabalha aqui. Sim. E quando a gente vai entregar um equipamento para um aluno, a gente faz um contrato. Sim. Porque aí quando o aluno devolve, ele não pode falar que não estava lá, ou estava lá, e aí sumiu, ou ele quebrou. Quando é cobrada a né? multa, aí vem questionar, sabe? Ó, tá no contrato que você assinou. Exatamente. Então, a gente coloca data, horário, o aluno escreve com a letrinha dele, bonitinho, todas as informações. É isso. E lê, né, gente? Lê o contrato. Porque também, às vezes, a gente pega ali, vê aquele monte de coisa e fala, nossa, eu não vou ler agora. E tem muito aluno que acha chato. Sim. Mas isso é uma segurança para o próprio aluno também. Porque a Sim. gente pode colocar lá que o aluno levou um equipamento que ele não levou e cobrar aquele equipamento dele. Mas se ele colocar lá que ele levou aquilo, e a gente supervisionar, olhar, e é uma segurança pra protocolo gente. de segurança. Sim. E é uma segurança para ele, né? Sim. Hoje eu vejo que parece que cada vez menos as pessoas querem ler, sabe? Ainda mais com vídeo e essa bombardeio de imagem, tudo que a gente tem na internet. Mas é muito importante ler. É muito importante ler. É o que você está falando, por exemplo, vai emprestar um equipamento para um aluno, né? Ele está vendo ali o que ele está levando, ele está vendo quando que ele tem que devolver, quais as condições que ele tem que devolver, senão ele vai pagar uma multinha, né? Mas aí o que acontece? Vem, assina, não lê o que está assinando, aí acontece algum problema e fala, não, mas não vai fazer. Tá lá no contrato. Então, assim, a gente tem que perder a preguiça de ler também, sabe? E tem a reclamação da multa, o aluno não quer pagar, mas Sempre aí não tem como fugir. Não tem jeito. Sempre tem. Mas é importante. Eu acho que é importante a gente tem que perder a preguiça de ler e entender que é segurança, como vocês falaram, né? Essa parte contratual, ela é segurança para todo mundo. Para todo mundo. É uma formalidade, mas que deixa a gente mais tranquila. Legal. Bom, aprendi muita coisa aqui. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes do Publicast também vão aprender muita coisa com essa conversa com você. A gente queria agradecer a sua presença. A oportunidade. Foi um prazer e eu tenho certeza que, como eu falei, vai agregar muito o que você falou. E são coisas que nem sempre a gente tem informação sobre isso todo dia. Às vezes na faculdade a gente não aprende sobre isso, né? Sim. E tá bem presente. Então, legal. muito obrigada, meninas. Obrigada pela oportunidade. Precisando, é só chamar que a gente bate papo de novo. Legal. Obrigada, Mariana. Obrigada aos ouvintes do Publicast. Esse foi mais um episódio. Olá, ouvintes do podcast, do Publicast. Estamos aqui com a professora Ana Lúcia Pita. Muito obrigada, Pita, Seja por ter bem-vinda. aceitado o nosso convite. Agradeço muito.